Olá, pessoal. Eu sou o Fabiano Barros e estou aqui hoje com o Ed Ewiller, que vai falar um pouco do trabalho dele. O Ed é cineasta, ator e escritor. Olá, Ed. Seja bem-vindo. Olá, Fabiano, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Então, Ed, fala um pouquinho da tua carreira. Você nasceu em Ariquemes, não é isso? Isso. Então, eu iniciei na arte como ator em 2009. Foi um processo de descoberta, né? Na verdade, desde molequinho eu sempre queria, mas por uma questão de status, aparecer, ir para televisão, aquela coisa, aquela velha história de quem, quando é criança, quer ser famoso. Mas isso só veio lá pelos 17, 18 anos, quando em 2019, ou 2009, eu fui convidado para fazer parte de um espetáculo, que era Mandinga e o Mendigo. E aí o diretor jogou no meu colo o personagem do Pai de Santo e falou: te vira, cria as falas e improvise. Era um espetáculo de comédia, então cabia bastante a improvisação. E nesse primeiro espetáculo que eu participei, a gente foi para um festival, que era o Festicari, e eu ganhei como melhor ator coadjuvante. Isso meio que foi um sinal da vida. Olha, tá no caminho certo, siga. E aí, Legal. e aí eu finalizei minha faculdade, que foi em letras, porque eu queria ter uma base para essa área para todas as áreas da arte. E fui para Curitiba para aprender produção, aprender a produzir, né, escrever, criar e tal. E é isso. Acho que fui ficando e hoje eu sou fruto da arte. Eu vivo arte, respiro arte, sabe? Eu não faço outra coisa. Muito bacana. Quanto tempo tu passou em Curitiba? Em Curitiba eu fiquei 4 anos, né? Lá eu fiz um curso técnico de produção em audiovisual. O Doguinho está concordando aqui comigo. Ah, sim. É, E aí esse curso que era de produção em audiovisual, ele serviu para produção em todas as outras áreas, né? Porque eu trabalho também com teatro, com literatura, cinema. E essa base de produção serviu para todos os segmentos da arte que eu atuo. E a diferença, assim, o impacto que você teve, porque assim, você estava acostumado com a realidade aqui em Rondônia, né? E aí você Sim. sai e você volta. Fala um pouco desse impacto. O que foi que você encontrou Olha, aqui que é diferente de lá, o que você encontrou de lá que é diferente daqui? sim, por ter nascido em Rondônia, ter nascido no interior, então morar no interior é um estilo de vida, né? Você tem um estilo de vida completamente diferente do que de uma cidade grande. E eu saio de Ariquemes para ir para Curitiba, assim, do nada, né? Não teve um processo de adaptação, simplesmente bora. E eu fui com um amigo lá de Ariquemes, que é o Jeff, que também fazia teatro, e eu falei, olha, eu quero aprender mais sobre teatro, aprender mais sobre produção, vamos para Curitiba, topa? Falou, bora. E aí a gente foi, para meio que ter essa coisa do apoio um ao outro, né? Tipo, se sair de um lugar e cair num lugar completamente diferente, sem apoio nenhum, é complicado. E aí lá em Curitiba tinha um colega, que era o Theo Rocha, que ele tinha vindo para Ariquemes há um tempo antes de eu viajar para Curitiba. Ele falou assim, quando estiver em Curitiba, me dá um fio, que a gente se conversa e tal. E aí eu dei o fio. Aí eu entrei em contato com ele e ele falou assim, olha, legal que tu veio para cá, tem um apartamento aqui em casa e tal, se tu quiser alugar. E aí, essa conexão com esse artista que já era de lá e essa coisa de ir com um amigo e a gente meio que ir descobrindo a cidade, descobrir os processos, né? Porque é uma cidade que flui. Parece que ela tem um organograma que faz com que ela tenha uma cadência e as coisas acontecem. É óbvio que Curitiba, assim como qualquer outro lugar, tem todos os seus problemas, né? Quando você desce para as periferias, você vê que é tão ruim quanto qualquer outro lugar. Mas é um choque de realidade chegar em Curitiba e você ver uma cidade que é tão organizada, tão limpa, tão educada, e que, ao mesmo tempo, é uma cidade que as pessoas olham para ela como sendo uma cidade muito fria, né? Eu não tive essa sensação ao estar lá, nem na questão de clima, porque eu adoro frio, nem na questão das pessoas, porque o meio que a gente atua, que é a arte, é um meio em que as pessoas são muito calorosas. Então eu recebi muito calor humano em Curitiba e eu não senti esse problema que as pessoas costumam relatar, de que em Curitiba as pessoas são frias e tal. Então, respondendo à tua pergunta, esse processo de sair do interior de Rondônia e ir para Curitiba para aprender foi de um crescimento para mim muito grande. E voltar de Curitiba para Rondônia com os conhecimentos que eu adquiri lá foi algo que eu não consigo descrever, sabe? Eu vim em 2017
após vencer o edital 4 de apoio a curtas-metragens, e foi por meio desse edital que eu fiz produzir em Rondônia o curta-metragem Ana. Né? E eu Sim. vim para produzir. Então, o curta-metragem Ana, que foi um curta patrocinado pela Secretaria do Audiovisual, me permitiu chegar em Rondônia e conhecer a cena local, e conhecer as pessoas que trabalham aqui, criar esse networking, criar essa relação. Então, assim, eu posso te dizer que ter saído de Rondônia e ido para Curitiba transformou a minha carreira de uma forma exponencial, não consigo nem descrever como. E quando você volta para Rondônia, você encontra uma Rondônia cultural. Completamente diferente. Completamente diferente. Porque, assim, a coisa, né? 4 anos causa um impacto numa sociedade muito grande. É diferente porque também muda o meu olhar, né? 4 anos antes eu estava em Ariquemes, 4 anos depois eu venho para a realidade da capital. E na capital tem uma pujança da arte, né? A gente vê a arte acontecendo, apesar de que não é ainda com toda aquela, com toda aquela eu não sei qual é a palavra, mas a gente não vê a arte aqui em toda a esquina como é em outras capitais, né? Sim. Tem capitais que você, Não é tão de uma pujante, não é esquina para tão, outra, tão espalhado. tem isso. Aqui a gente não tem tanto esse Muitas derramamento de arte manifestações, por né? Você quer os falar. cantos, exatamente. Mas tem bastante, né? É muito mais do que quem está no interior imagina que tem. Porque a gente que mora no interior, a gente acaba criando uma visão muito restrita e fechada do que é a produção do Estado. Aí quando tu vem para a capital, e aí tu vê os grupos de dança, tu vê os grupos de teatro, tu vê todas essas manifestações Os de músicos, os arte. poetas. Sim, aí é outro caso, né? Então, quando eu volto 4 anos depois para Rondônia, eu vejo uma outra Rondônia porque o meu olhar também mudou, né? Isso é bacana. O fato de eu estar mudado muda também a concepção que eu tenho do lugar. E foi encantador descobrir Porto Velho, né? Aliás, Porto É, Velho, que no estado de Rondônia a gente costuma, Porto Velho é feia, Porto Velho é isso, Porto Velho é aquilo. Acho que a gente tem que começar a valorizar um pouquinho mais aquilo que a gente tem, amar mais aquilo que a gente tem, né? E falar bem das nossas coisas, porque Porto Velho é linda. O pôr do sol de Porto Velho é uma coisa que a não gente, existe outro, né? né? Não existe. Não é, eu sei que tem todas as questões das periferias e aí temos uma série de problemáticas na esfera do poder público que não importa qual que entra e qual que sai, eles sempre são canalhas, mas Porto Velho é linda sim, o povo é Mas qualquer maravilhoso. cidade tem seus problemas também, né? Exatamente, Exatamente. exatamente. Kédia, você é um artista bem novo, mas tem uma produção muito significativa. Quantos filmes? Olha, putz, eu acho que eu não fiz essa contagem ainda, mas eu Ainda acho que não. tá na casa dos 10. É porque você vai fazendo com o tempo e não faz a contagem, mas tá na casa dos 10 filmes. Sim. E o último foi um Fora ano, o é isso? curta, os vídeos que você vai fazendo, vídeos poéticos, né? Eu Sim, digo sim. curtas que eu considero como Não é curta-metragem. que Ana seja o último, mas Ana ele foi o mais que teve repercussão, não é isso? A nível nacional e aqui também? Isso. O Ana, ele teve, né, a repercussão que ele teve de 2017 para 2019, mas o último filme que eu fiz, que foi O Medo das Árvores, ele já está com uma repercussão também muito massa, porque a Que gente foi bacana. selecionado para um festival lá em Pinhais, no Paraná, foi selecionado para um festival em Manaus e foi selecionado para a mostra do Sesc Cariri, com esse curta que é O Medo das Árvores. E é um curta que fala sobre uma produção teatral do nosso estado, né? Fala sobre a produção, reflete sobre o ambiente e sobre o feminino nessa obra que é daqui do nosso estado. Então, hoje, se eu tenho uma obra que é a mais significativa, eu creio. Seria difícil elencar entre o Ana, entre O Medo das Árvores e O Âmago, lá de 2017, que é um filme que foi para 5 países, né? Então, eu não saberia elencar entre esses três qual que é o mais, qual que é o mais importante, mas são 3 filmes que eu amo bastante. E o Âmago e o Ana, eles estão disponíveis para serem assistidos via internet. Então, eu vou te mandar o link para colocar aí na descrição, quem Maravilha. No quiser. finalzinho a gente coloca aqui na descrição para as pessoas começarem a Isso, acessar área que eu trabalho. Muito bacana. exato. E você está com um livro aí, né, no forno, foi lançado recentemente. Fala um pouquinho dessa obra para a gente. Isso. Então, a gente está vivendo esse período de pandemia, de quarentena, e tudo que tem nos aliviado
a alma, tudo aquilo que tem nos entretido é a arte. É a arte que tem feito o tempo passar nesse período, né? As pessoas que definitivamente não trabalham nas áreas essenciais, que estão em casa, e muitas delas nem em home office estão, elas precisam de arte, né? Para o tempo passar. E é nesse momento que a gente começa a refletir, né, sobre uma série de questões sociais. E foi a partir Sim. dessas reflexões que eu as utilizei para a produção de escritos. E aí eu tenho uma parceira muito massa, que é a Mari Santos, ou Negra Mari, que são dois nomes que ela utiliza, e a gente conversando, eu apresentando os textos e tal, e aí a gente pensou em várias possibilidades de produção, a gente iria até produzir junto, mas como nós temos tempos de criação diferente, acabamos optando para eu fazer o livro e depois ajudá-la e compartilhar do livro que ela também vai escrever. E aí, nesse processo de troca com ela, a gente chegou no nome, que é Poemas Virais, né? Porque Poemas é poemas. virais. Exato, Muito forte, é muito tanto bacana. tanto no sentido de viralizar essa coisa da internet, né, que você posta algo ali e de repente se espalha, quanto também de infectar, de infectar não necessariamente no sentido ruim, mas de impregnar, de entrar na mente, na alma das pessoas e fazê-las refletir. E virais também porque são pequenos, são ideias, né? Não, são raros os poemas que são grandes dentro do livro. Tem um poema que é um haikai, né? Que é livro, livre, livra. Né? São três palavras expostas como poema e aí tu te vira para entender o que disse, o que quis dizer com isso, né? O problema é seu. Ah, Então, legal. é isso, e é inspirado, né? Inspirado nessa estética do Paulo Leminski, que é um cara fenomenal, é um cara da literatura nacional, que muitas vezes a gente acaba esquecendo da existência dele, que foi sensacional, um escritor de haikais fenomenal, e também na estética do Bukowski, também que é fantástico, ele tem uma acidez e tem alguns textos que são bem ácidos, então é isso. E esses textos, eles viraram intervenções, né? Vídeos, intervenções que você postou na internet também, eu vi alguns, gostei muito. É, Sim. e para adquirir o livro, Ed, como é que a gente faz? Então, sobre eles terem virado outras coisas, né? Por eu trabalhar em diversas áreas, em diversos segmentos da arte, eu acabo Sim, meio que fundindo uma coisa na outra. E uma coisa que eu acho que falta muito na literatura independente do Brasil é a divulgação, né? Falta muito essa coisa da gente divulgar e fazer chegar no máximo de pessoas possíveis. E por trabalhar com audiovisual, decidi fazer os teasers, né? Eu peguei os textos e montei teaser book para divulgação. Então, a gente já fez aí três vídeos de divulgação que eu considero vídeos poemas ou teasers do livro. E uma outra coisa interessante sobre o livro é que a proposta dele, para quem adquirir, aí, né, respondendo a segunda pergunta, como ter acesso, né? Tem acesso em duas plataformas, tanto na Amazon quanto na Play Livros. Com o diferencial de que quem adquirir pela Play Livros vai ter um livro que é infinito. A proposta é ser uma espécie de livro que nunca termina. Então você vai adquirir o livro, lê e talvez daqui 1, 2 dias depois de tu ter lido, entrou de novo, se for dar uma fuçada no livro, tem mais textos. E enquanto eu viver, eu pretendo alimentar esse livro. Vai ser uma espécie de livro, blog, diário, não sei. Alguma coisa nesse sentido. maravilha. Uma Muito coisa bom. nova, diferente. Eu acho que é legal essa coisa de você poder ter uma colega deu um termo para isso que agora eu esqueci. Mas essa imortalidade da obra enquanto escreveu, ela não morre mais, e enquanto não tem fim, né? Imagine que quando eu morrer, eu deixe alguém responsável por alimentar esse livro. E daqui, sei lá, 100 anos, esse livro continua sendo escrito. Eu acho que é uma ideia muito massa, eu acho que seria legal. Ainda estou pensando aí Muito como que vai bacana. ser depois que. E qual é o valor do livro, Ed? Então, o valor eu tentei colocar um valor acessível, que é o valor de R$ 8. Eu sei que para muitas pessoas é um valor que faz diferença, faz falta, mas como é o meu trabalho, eu trabalho com arte, vivo de arte, então eu preciso também dar um valor para aquilo que eu produzo.
Então, uma colega minha falou assim, nossa, eu adorei que você colocou um valor que a gente consegue pagar. Então é isso, tá no valor de R$ 8 o livro digital, né? E aí quem quiser o livro físico vai ter que esperar um pouquinho, porque como a gente está em pandemia, a Amazon não está com seu quadro de funcionários completo e por isso dificulta que eles façam a revisão do livro para liberar a impressão. Então, daqui a um tempo vai ter ele físico, mas por enquanto só digital mesmo. Muito bacana, Édia. Para finalizar nosso bate-papo, fala pra gente como é ser um artista rondoniense, como é ser um artista da região norte. Olha, assim, eu me sinto muito privilegiado em certos aspectos. No aspecto, por exemplo, da imaterialidade e subjetividade que esse lugar carrega, poeticamente falando. Aqui você olha para um lado, você vê poesia, você olha para o outro, você vê poesia, e assim, chega a ser piegas dizer isso, porque qualquer lugar que tu estiveres, tu olhar para o lado, tu vai ver poesia. Mas aqui tem uma energia muito boa, né? O fato de a gente estar num local que é o centro, vamos dizer, não é bem o centro, mas a gente está na floresta amazônica, é o centro de um dos pulmões do mundo. É um lugar muito massa, é um lugar que flui muita energia, é muito bom para inspiração. Mas, ao mesmo tempo, não é o melhor lugar para se estar do ponto de vista de políticas públicas para desenvolvimento da arte. A gente sabe que a arte hoje ela precisa de políticas públicas para a produção, para que a gente consiga formar plateia. A gente vive num estado muito novo, em que as pessoas durante muito tempo viveram para construir patrimônio, para ter uma sustentabilidade, ser sustentável, e muitas das pessoas nunca pensaram em tirar um tempo para ir ao teatro, ir ao cinema e coisas do tipo. E a gente precisa levar a essas pessoas a visão de que isso existe. Só que, enquanto artista, eu não tenho condições de investir financeiramente em um produto que não vai ter retorno, porque as pessoas ainda não estão habituadas a pagar para assistir teatro e outras obras. Então, assim, é um dueto, é muito bom, mas poderia ser muito melhor, né? E a gente precisa que as autoridades competentes, né, que os gestores públicos, olhem com mais carinho para a arte, porque a arte transforma, né? A gente sabe, estudos apontam que R$ 1 investido hoje em arte significa uma economia de R$ 10 daqui 10 anos. E economia de R$ 10 em saúde e educação, por exemplo, entendeu? Então, se você investir em cultura hoje, você economiza no amanhã. E a gente precisa que as pessoas que estão com a caneta na mão, gostam muito de usar esse termo atualmente, né? A gente precisa que as pessoas que estão com a caneta na mão pensem um pouquinho mais na arte que é produzida no nosso estado. E aí sim vai ser perfeito. Muito bacana, Édia. Parabéns pela sua obra, parabéns pela sua luta. Obrigado pela disposição, né, a disponibilidade de vir aqui conversar com a gente e a gente conhecer um pouco do teu trabalho. Pessoal, e quem quiser conhecer mais ainda o trabalho do Édia, segue as redes sociais deles que está aí no vídeo, tá certo? Édia, muito obrigado, fique bem. E aí a gente vai conversando mais e conhecendo o teu trabalho, tá certo? Eu que agradeço, fique bem também e até breve. Até breve. Tchau, querido.